contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Pai, que o dia de hoje será um dia abençoado, será um dia de milagres, será um dia de favor divino, será um dia que veremos romper, que veremos avanço, que veremos a multiplicação daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, que cremos, que veremos portas abertas e veremos a bondade, a misericórdia e o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Oramos, Pai, por um liberar do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa casa. Guarda nossos filhos, guarda nosso cônjuge, guarda o nosso caminho, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda aqueles que estão em viagem, guarda aqueles que estão indo de férias ou a trabalho a um lugar, aqueles que estão retornando para casa. Oramos também repreendendo todo espírito de acidente no nosso caminho, toda obra de maldade, de contrariedade, de inveja, e oramos declarando, Senhor, que maior é Tu, e que não há impossíveis para ti, não há impossíveis. Por isso oramos por cura, oramos por milagre, oramos pelo sobrenatural de Deus agora na vida dessa pessoa. Toque-os, Jesus, com o teu poder, aquele que está doente, que seja curado pelo poder de Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, eu digo a alergia, eu digo a tumores, eu digo a cistos, microcistos, eu digo a linfomas, eu digo a feridas, eu digo a todo tipo de problema no sangue, todo tipo de problema na pele, todo tipo de ferida na pele, que haja cura agora, que renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra diz, enviou a Sua palavra e os curou. Meu Deus, agora, libera a cura sobre essa pessoa, total, completa, plena, em o nome de Jesus, que todo o seu corpo seja coberto agora pelo poder curador de Jesus Cristo. E assim como aquela mulher do fluxo de sangue que tocou na orla do manto, e ao tocar na orla do manto, a doença parou, o sangue estancou, a cura foi imediata. Nós oramos por curas instantâneas, por curas imediatas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, pelos empreendedores, por aqueles que têm negócio. Eu oro por aqueles que estão buscando uma bênção financeira, uma porta de emprego, para que haja provisão divina. Eu oro por bons negócios, eu oro por prosperidade, eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe os teus filhos. A tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Por isso, Pai, libera do teu favor sobre teus filhos, abençoe seus contratos, abençoe seus empreendimentos, abençoe suas vendas, abençoe seus clientes. Que o dia de hoje seja um dia, Senhor, aonde haja soluções para o financeiro, que o Senhor abra saídas sobrenaturais para essa pessoa, no nome de Jesus. Pai, aquele que está orando por uma provisão específica no dia de hoje, essa pessoa que tem compromissos, essa pessoa, Senhor, que zela pelo nome dela, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha fazer coisas grandes e poderosas na vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Abençoe, Pai. Abençoe, Pai. Libera do teu poder, meu Pai. Libera do teu favor, meu Pai. No nome de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus. Toque-os com o teu favor. Toque-os com a tua graça agora, Pai. Toque-os, Pai. Senhor, eu oro para que negócios se levantem, colunas se levantem, Pai, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, declarando agora que todo aquele que anda ansioso, preocupado, nervoso, como está escrito na tua palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Paizinho, cuida de nós, cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, Paizinho, no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos com firmeza,
declaramos em alta voz: o Senhor é Deus, e nada impedirá o mover de Deus em nossa vida. Desde já nós vemos pela fé que haveremos de romper, de entrar em tempos de conquista no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pegue a tua carta para Jesus, segura ela agora aí, você que escreveu a sua carta para Jesus, e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, ouve o nosso clamor, ouve a nossa petição e abençoe, meu Pai. Em o nome de Jesus, pedimos: abençoe, Senhor. Abençoe, Senhor, cada pedido, cada clamor, cada lágrima, com poder, com milagre, com resposta, com o de repente de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Estamos firmes no propósito de oração e jejum. Amém? E você que ainda não baixou a sua carta para Jesus, está lá no meu site, pode baixar, é gratuito. E se não conseguir baixar, pega uma folha de caderno, faz a tua carta para Jesus e vem orar aqui 6 da manhã e 18 horas conosco. O jejum começa à meia-noite e vai até meio-dia. Quem não puder fazer o jejum, fique em paz. A gente está em oração e jejum, tem muitos intercessores aqui comigo também em oração e jejum. Então, tem um exército aqui orando e jejuando para que coisas muito grandes aconteçam nessa oração. E olha o testemunho que eu recebi da Maria. Gente, é isso que eu digo. É impressionante o que Deus faz aqui nas orações. É impressionante, eu fico impressionado. Eu estava aqui antes de começar essa live, lendo esse testemunho aqui, dizendo: obrigado, meu Deus, por me oportunizar de ver isso. Olha esse testemunho da Maria. Graça e paz. Há mais de 20 anos, 20 anos, não é 20 dias, eu sofria com uma alergia na pele. Já havia ido a vários médicos, tomado diversos medicamentos e nunca tinha obtido a cura. Parecia até algo espiritual. Em setembro do ano passado, estava rolando os vídeos no YouTube e encontrei uma oração do Senhor sobre cura de alergia no corpo. Imediatamente tomei posse e a partir desse dia, Deus me curou e minha vida mudou totalmente. Glória a Deus. Comecei a assistir às orações da manhã e da noite. Comprei o livro Café com Jesus. No mês de dezembro me inscrevi na Academia Kingdom Global e agradeço por ser bênção da minha vida. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Maria, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, no nome de Jesus. E o Senhor, enquanto eu estava aqui orando, o Senhor me disse: diga ao Nilo que não é para ele desanimar, porque eu vou ajudá-lo nessa fase de transição que ele está vivendo. O Senhor me disse também: diga a Adriana que eu comecei a boa obra e vou aperfeiçoar na casa dela. E essa situação da sua mãe está morando com você, o Senhor está sustentando vocês. Não se preocupe, Deus vai colocar as coisas no lugar. E essa revolta que houve aí na tua família, Deus já está colocando a mão, Adriana. Fique em paz, o Senhor está no controle. O Senhor também me disse assim: diga a Sueli. O Senhor me disse assim, que está cuidando do teu filho ou filha. Daí o Senhor não me mostrou se era filho ou filha, mas é um filho. E o Senhor está colocando a mão. O Senhor vai trabalhar e é promessa de Deus sobre a tua casa. Então não se preocupe. O que está torto vai ser endireitado no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me disse: diga para o Glauco que eu vou operar milagres na família dele e ele vai ver a minha provisão na porta dele. Deus vai te surpreender, Glauco, em nome de Jesus. Tem uma pessoa aí também de sobrenome Peçanha. Tem uma pessoa aí que está me ouvindo de sobrenome Peçanha. Eu quero declarar o favor de Deus sobre a tua vida. Deus vai mostrar para você que Ele está na sua vida e que nenhum mal vai prosperar no teu caminho contra você. Em nome de Jesus, o Senhor está contigo.
O Senhor está abrindo portas, o Senhor está trazendo as conexões que você pediu a Ele, aquela oração que você fez no secreto, Deus já ouviu, em nome de Jesus. Amém? Maria de Lourdes, o Senhor está contigo e o Senhor está te ajudando a passar por esse momento difícil, o Senhor está te ajudando a passar por esse momento de dificuldade, em nome de Jesus. Amém? Ele te pega pela mão e diz assim para ti, filha, não temas. Não temas, filha, no nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você hoje. Eu gostaria que você escrevesse essa palavra para você não esquecer. Escreve aqui nos comentários assim, ó, obediência imediata. Escreve aí, obediência imediata. Em Gênesis 12, verso 1 diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa tremenda essa palavra. Abraão recebeu um chamado do Senhor. Você já recebeu algum chamado do Senhor alguma vez na sua vida? Porque o chamado de Deus, ele sempre que vem a nós, ele vem com renúncia. Se você quer saber se é um chamado de Deus mesmo, o chamado de Deus vem com renúncia. O chamado de Deus vem para tirar você do comodismo. O chamado de Deus vem para bagunçar até um pouco a sua vida. O chamado de Deus para nós, ele é forte, porque ele nos arranca de lugares. O chamado de Deus nos movimenta. O chamado de Deus nos abençoa. O chamado de Deus mexe com nossas estruturas. Ele arranca raízes. E ele nos leva, sabe a quê? Um nível de obediência altíssimo. Um nível de obediência altíssimo. Só que o chamado de Deus para nós, e é isso que a gente tem que compreender, o chamado de Deus para nós vem também para nos abençoar. Então, se nós colocarmos numa balança, tem muitas bênçãos em você receber e seguir um chamado de Deus. Mas também tem muita renúncia. E se nós colocarmos as duas coisas na palma das mãos, nós vamos ver, sabe, que é muita bênção, mas também é muita renúncia, mas também é muita bênção, mas também é muita renúncia. Ou seja, uma coisa está conectada com a outra. E Deus falou para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não mostrou para onde que Abraão tinha que ir. Deus só disse, sai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu não sei se Abraão recebeu a instrução um dia depois de ter saído, ou 2 dias depois, ou 3 dias, mas ele saiu. E ele foi sendo guiado por Deus ao longo da jornada dele. Sabe que você faria isso? Colocaria a tua esposa, teus filhos dentro do carro e diria, vamos nos mudar. Daí ela diria, meu bem, nós vamos para onde? Deus nos mostrará. Tenho certeza que ela iria virar para você e diria, você está louco? Aonde você está com a cabeça? O que houve contigo? E Abraão, sabe, ele recebeu essa instrução de Deus, e por mais louca que parecesse ser, era uma instrução divina, era uma direção de Deus. E quando Deus fala, quando Deus dirige, quando o Senhor mostra, vá,
Não brigue, não seja rebelde, renda-se à vontade de Deus, não tente entender o porquê. Porque se Deus está falando, obedeça, obedeça, seja alguém que obedece a Deus. Eu estava no ano passado fazendo podcast com 2 gaúchos. Um deles é um pastor de renome no Brasil e também uma pessoa que é um empreendedor, a família inteira empreendedora, ele é um empresário e ele é também um pastor, um apóstolo, um homem de Deus. E eu estava fazendo um podcast com ele, estávamos ali numa conversa e a minha equipe ali com câmeras e coisa e tal, estávamos gravando para a Academia Kindle, inclusive está lá esse podcast dentro da Academia Kindle. E enquanto estávamos ali conversando, sabe, eu ouvi um grito de socorro. Eu ouvi um grito de socorro, como se alguém estivesse me pedindo ajuda. Socorro, socorro. Eu achei aquilo muito estranho. E na outra semana, eu tinha um outro podcast com outro gaúcho, que é o Dr. Fernando, é um grande amigo meu do Planeta Intestino. E nós estávamos fazendo um podcast também para a Academia Kindle. E enquanto ele estava ali contando o testemunho dele, as experiências dele, a gente estava conversando, eu ouvi novamente esse grito de socorro. Socorro, socorro. Então o Senhor me tocou. O Senhor me falou, há algo para você fazer lá no sul. Eu pensei, joia, minhas malas estão prontas para o Rio Grande do Sul. E, sabe, a igreja de São Paulo, ela é liderada por um grupo de pastores, ela é liderada pelo apóstolo e eu ministro no domingo, estou junto com a igreja, mas assim, eles me deixam bem livre, por causa que eles sabem das minhas responsabilidades. Então, avisei eles e retornei para o sul com a minha família. E estava aqui trabalhando, me doando, sabe, voluntariamente, eu e a minha esposa, pelo reino, pela igreja, e trouxe pastores de São Paulo para cá para ajudar na obra, e fizemos reforma, enfim, fizemos muita coisa em 2 meses. Se você entrar aqui, você vai ver muitas coisas em andamento, sabe? E me alegro com tudo isso. Me alegro com tudo isso. Quando cheguei na escola de profetas no último final de semana, nós tivemos uma escola de profetas, eu falei para vocês, foi uma escola diferente. Essa escola, eu acho que não teve ninguém, eu pelo menos, sabe? Fui muito impactado, mas não teve ninguém que tenha reclamado assim para nós da escola. Eu acredito que foi geral o que Deus fez. Bom, as pessoas saíram da escola chorando, as pessoas saíram quebrantadas. Gente chegou para mim depois da escola e disse assim, eu nunca participei de uma escola assim, o que aconteceu aqui? Gente, tinha um mover profético nessa escola, tinha um negócio que eu não sei explicar para você. Eu sei que eu já entrei, olha o que aconteceu comigo no sábado de manhã, quando eu cheguei na igreja, eu já cheguei assim chorando. Eu não sou de chorar, quem me conhece sabe, até para despedida assim eu não choro, mas eu cheguei chorando, sabe? Cheguei com o meu coração quebrantado, sentei num escritório que nós temos lá, baixei a minha cabeça assim, chorei, não sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu estava ali, eu estava quebrantado, tinha uma presença de Deus, tinha um mover profético, tinha um negócio assim, sabe, no ar, na atmosfera daquela escola de profetas, tinha um negócio ali de Deus, E eu trouxe 2 profetas, eu trouxe um profeta de Bogotá, da Colômbia, e eu trouxe um profeta daqui do Brasil, um japonês, um homem extraordinário de Deus, assim, incrível ele, o Márcio. E eles vieram orar por nós, por mim, pela minha esposa, falamos da missão que nós tínhamos no sul e coisa e tal. E ali, naquele momento, eles começaram a orar. A orar por nós, a orar por mim, a orar pela minha esposa. E de repente, um deles disse,
Deus não te quer à frente da igreja. Deus te quer só no profético, para que as nações te sejam entregues e para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer por você. E daí ele veio com uma palavra, ele disse assim, a mesma palavra que eu ouvi há anos atrás, quando eu estava no interior do Rio Grande do Sul. Ele disse assim para mim, a tua prioridade hoje é o profético e não o pastoral. E quando ele disse isso, eu disse, fui notificado pelo céu. Fui notificado pelo céu. Fui notificado pelo céu. Não posso estar à frente da igreja. Tenho que estar na minha posição profética, evangelística. Tenho que estar na minha posição de ensinador, ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. E eu, como Abraão, a minha obediência a Deus é imediata. A igreja aqui de Santa Maria tem muitos pastores. Colocamos três pastores no governo da igreja. E mais os outros pastores aqui que auxiliam. É muito pastor aqui na igreja. Aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. Passamos a igreja. Passamos a igreja para Alphaville. Ou seja, não estarei mais em nenhuma decisão da igreja. Não posso estar à frente da igreja e não estarei. Claro que vou auxiliar com conselho, ministrando, mas não posso. Essa é a palavra que Deus me deu, a mesma de alguns anos atrás, e eu vou obedecer imediatamente. Então hoje, estou retornando para São Paulo. Estou retornando para São Paulo porque acredito em obediência imediata e acredito que Deus fala conosco. E é assim que eu farei. E aonde eu estiver, no domingo eu estarei ministrando. Então esse domingo eu vou estar ministrando ali em Barueri, em Alphaville, porque ali é a base do meu ministério. Eu estarei ali e sei que Deus fará grandes coisas. Contei tudo isso para vocês, para falar que a nossa obediência tem que ser imediata quando Deus fala. Não pode ser postergada, não pode ser deixada para depois. A obediência é imediata. Eu creio que eu vim aqui e eu ouvi um grito de socorro. E eu também pedi algumas coisas para os pastores ajudarem as igrejas à volta. Sabe, eu dei missões aqui para eles de acordo com a visão que Deus me deu. Eu creio que eu vim aqui, sabe, por um tempo. Pensei que eu tinha vindo definitivo, mas quando a gente pisa num lugar, Deus começa a falar conosco. E eu fiz o meu melhor aqui. E eu creio, a obediência imediata é o segredo de você viver o extraordinário. O chamado vem com renúncia. E se o Senhor está falando, vamos obedecer. Eu gostaria que você entenda isso. Deus quer a sua obediência imediata e Ele vai te abençoar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Quero pedir para você compartilhar essa palavra com 10 pessoas. Quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas aí. A obediência tem que ser imediata. Creio que agora eu terminei a minha missão aqui no Sul, certo? Esse domingo estarei junto com a igreja em Alphaville e Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, às 9 horas da manhã. Estarei retornando a congregar com a minha família na igreja de Alphaville, certo? E domingo estarei ministrando na igreja com a graça de Deus. E você é nosso convidado. Amém? Peço que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Se puder mandar para 10, para 20, se Deus falou com alguém aí, obedeça. Escreve aqui nos comentários, obediência imediata. Escreve aí, obediência imediata. Aleluia. Deus tem me separado para mostrar para você como Deus nos abençoa com a obediência imediata. Eu não perco nada quando eu obedeço a Deus. Eu sou abençoado. Amém? E olha só, você que mora nos Estados Unidos, teremos uma escola de profetas em julho, aí nos Estados Unidos. Se você quiser já se inscrever, está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Vem ser também meu aluno na Academia Quinto Global, para você aprender a ouvir a voz de Deus e crescer no chamado de Deus, aprender a seguir os comandos do Espírito Santo. Amém?
Deixa eu declarar o Salmo 91 e eu quero pedir, me ajuda a compartilhar, me ajuda a compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas. A minha vida é um testemunho, a minha vida é um testemunho da bondade, da fidelidade de Deus. Eu obedeço a Deus, eu creio que Deus fala. Me ajude a compartilhar, manda aí para o máximo de gente que você puder, você que mora em São Paulo, avisa todo mundo aí, tá? Compartilhe em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega aí a tua carta para Jesus agora, certo? E você que não baixou ainda a sua carta, baixa lá no meu site www.vinicius7.com.br ou pega uma folha de caderno aí, tá? E faz a tua carta para Jesus e vem apresentar. Escreve aqui nos comentários, tô firme no propósito. Escreve aí, tô firme no propósito. O diabo não vai te tirar desse propósito, certo? Porque Deus está te ouvindo, você está tendo respostas. Você está tendo respostas, Deus está falando contigo. Aleluia! Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa oração. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos a Ti agora a nossa carta para Jesus. E entregamos a Ti, Senhor, nossos pedidos, nossa oração, nosso clamor. Colocamos diante de Ti, Pai, nossas necessidades, nossos desafios. As coisas que temos que superar, os desafios, Pai, que o Senhor nos dê força, e assim como Davi saltava muralhas, nos dá essa graça, nos dá esse favor, Pai, para saltarmos muralhas, para rompermos em meio a tudo aquilo que o inimigo coloca como bloqueio em nosso caminho. Declaramos que somos mais do que vitoriosos por Cristo Jesus, declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor da nossa casa, invocamos o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, e dizemos ao Espírito Santo, tens a nossa obediência, tens o nosso coração, nos rendemos a Ti totalmente, Espírito Santo de Deus. E a minha oração agora, Senhor, toque-os com o Teu poder, todo aquele que está doente, que seja curado agora. No nome de Jesus, que haja cura total e completa, e eu libero uma palavra profética sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor é aquele que está com ela, e nenhum dos seus inimigos vai prevalecer, nenhuma maldade vai prevalecer, nenhuma inveja vai prevalecer, nenhum mal vai prevalecer. Portas estão se abrindo, correntes estão sendo cortadas, e a vida sobrenatural do Espírito Santo está entrando neste lar. A vida sobrenatural do Espírito Santo está entrando nessa casa. Agora, toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, Jesus. Toque-os, Jesus, toque-os, Jesus. E aquele que chegou aqui, Senhor, pedindo um milagre instantâneo, pedindo, Senhor, uma intervenção já. Senhor, toque-os com o Teu poder, Tu és o Deus do já. Toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, e os abençoe e cobre-nos com o Teu sangue. E que o dia de hoje seja um dia marcado por múltiplas bênçãos. Amém e amém. Deus te abençoe. 9 da manhã, te espero aqui. Que Deus te guarde e que Deus te proteja. Orem por nós. Até mais.